Bom dia, equipe Multicare, tudo jóia? Eu sou a Soraya, gestora de escalas aqui da Multicare. Hoje nós estamos iniciando aqui, o Novembro Azul, com muita satisfação, Nós trouxemos uma convidada muito especial, para poder estar falando com os nossos cooperados, e cooperadas, porque apesar de ser direcionado ao público do gênero masculino, nós sabemos que as mulheres têm seus esposos, seus companheiros, irmãos, filhos, então vão estar compartilhando com outras pessoas também. Também quero agradecer a presença de todos vocês nessa live, Vocês que estão aí conosco para compartilhar desse conhecimento, agradecer os cooperados e não cooperados, Porque as outras pessoas entram a convite desses não cooperados e aqueles que não são e que queiram cooperar conosco, A Multicare está de portas abertas. Eu queria apresentar a vocês a professora mestre Cristina Souto Cavalcante. Ela é doutoranda também, ela é professora na Faculdade Estácio de Sá de Goiás. É uma professora muito querida por nós, coordenadora de estágio da Faculdade Estácio de Sá de Goiás também. Está em diversos projetos, extensão. É uma pessoa que realmente, assim, a gente tem um conhecimento que vai trazer coisa nova para a gente aqui hoje. Queria agradecer a presença da senhora, em nome de toda a diretoria, da presidência. Muito obrigada, viu, por a senhora estar aqui para compartilhar desse conhecimento conosco hoje. Sim. Eu que agradeço o convite, Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse câncer de próstata. Começamos aí o novembro, E é um mês que a gente busca todo esse processo de orientação, de engajamento, para que nós tenhamos o câncer, o aumento dessa próstata sendo descobrido recentemente, com um diagnóstico precoce, e nós sabemos que esse diagnóstico precoce é onde a gente vai ter a cura com muito mais rapidez. Então, quanto mais rápido fizer, o homem está livre do câncer, ou de qualquer alteração que essa próstata vier a ter. O câncer, ele é o conjunto dado a uma desordem, muito grande dessas células. Nossas células, elas são organizadas, então elas são filetes de células muito bem organizadas. Numa dessas alterações celulares que acontece, nós temos aí já uma doença nessa célula que vai gradativamente desordenando todo aquele processo de organização celular. E nessa desordem nós temos os nódulos, os tumores. Inicialmente, tumor, ele não quer dizer que ele é maligno. Então, a gente tem o tumor que ele pode ser benigno. Então, daí a importância de fazer toda essa parte do diagnóstico, porque muitas vezes tem toda a sintomatologia, mas quando vai fazer todos aqueles exames, toda a parte de observação, o tumor é benigno. Então, a pessoa ela sofre muito mais com a parte psicológica do que realmente com a doença em si, Posso seguir? Sim, pode seguir, professor. Hoje nós temos aí uma estimativa de câncer no Brasil, de 65.840 casos novos de câncer de próstata. Então nós imaginamos, é um quantitativo muito grande de homens, que está tendo a doença, que vai desenvolver essa doença e que nós precisamos de alertar de alguma forma. Até 2022, nós temos essa proporção de homens com câncer. Esse valor corresponde a um risco estimado de 62,95 casos novos para 100 mil homens. Então, é um número muito grande, você passa de 50%, É um número considerável e é necessário que a gente coloque aí, nós mulheres, os próprios homens, para que eles vão até os médicos para que possa ser feito esse diagnóstico. É algo muito simples, é algo muito tranquilo. Os tumores de pele não melanoma
tirando esses tumores, que eles estão sempre em primeiro lugar em todos os tipos de alterações tumorais, né? O câncer de próstata ocupa o primeiro lugar em todos os tumores, tirando o não melanoma. Então nós imaginamos o quantitativo de homens que estão apresentando algum tipo de sintoma, que tem aí algum tipo de alteração prostático, né, de próstata, e não busca esse diagnóstico. Às vezes pela própria cultura, às vezes pelas brincadeiras que existem aí, mas nós precisamos de deixar esses homens, né, bem conscientes da necessidade dessa busca, da necessidade desse diagnóstico precoce, para que nós tenhamos um tratamento mais rápido, né? Quanto mais demorado, mais complicado vai ficando esses tratamentos e gradativamente as complicações elas virão de tudo isso aí. A causa do câncer, né? De onde que vem todo esse processo aí do câncer? Nós temos dois tipos de causas. As causas externas, que elas estão relacionadas à bebida alcoólica, né, ao próprio meio ambiente, os hábitos e costumes. Tem uma pergunta da cooperada Roberta Mara, né, enfermeira aqui da Multicare. Ela vem perguntando assim: a partir de quantos anos deve-se fazer o exame de prevenção do câncer de próstata? A partir de 45 anos, a gente já pede os homens para buscar o urologista, né? Seria a primeira consulta dele. Agora, nós sabemos que pode apresentar, é claro que são exceções, mas pode apresentar sintomatologias nesses homens antes de 45 anos de idade. Então, há uma necessidade do homem prestar atenção em toda a sintomatologia que a gente vai conversar daqui a pouco, mas inicialmente, 45 anos, teria que ter a primeira consulta no urologista, né? Antes disso aí, só se tiver algum tipo de alteração. Então, às vezes a gente tem aí dentro dessas causas, né, as causas internas, genética, se pai, irmão, tio tem essa predisposição a ter câncer de próstata, talvez a pessoa, né, possa apresentar mais cedo, e aí vem a sintomatologia que é necessário buscar um urologista. Então, homens mais jovens, dependendo da situação, podem começar essa procura, essa especialidade mais cedo. Caso tiverem algum sintoma que esteja associado a essa dificuldade, né, da perda de urina, né, urina fina, demora, vai ao banheiro para urinar, fica demorando para sair essa urina. Então, tem alguns sintomas que pode ser, né, necessário a busca desse urologista, mas a idade inicial é a partir de 45 anos. Eu sei que provavelmente a senhora deve falar, mas a enfermeira Shirley Fraga está fazendo uma pergunta. Ela vem perguntando o que é o exame do PSA. Vou falar assim, Shirley. O PSA ele é um exame simples, né, que é feito pelo próprio sangue. Então ele é um hormônio que essa próstata ela vai liberar. E quando está alterado, então as taxas hormonais elas estão muito aumentadas pelo próprio sangue, aí é necessário ser feito outros exames. Mas já a gente vai conversar um pouquinho sobre esses diagnósticos, tá? Mas o PSA, esse exame, é um exame de sangue simples. A maioria das vezes que vai no urologista, esse é o exame de rotina que são solicitados, né, além de uma ultrassonografia, e às vezes o toque retal, que a gente também vai buscar já, mas é algo que, assim, culturalmente os homens têm um receio muito grande de estar fazendo, Com certeza. né? Tem mais alguma pergunta? Por enquanto, não. Deixa eu continuar. Então, mediante todo esse processo, a próstata, ela está inserida ali logo abaixo da bexiga. Então, nós temos a bexiga, logo abaixo da bexiga, iniciando o meato urinário, nós temos uma glândulazinha que é chamada de próstata. Ela vai abraçar todo o meato urinário. Então, é como se ela estivesse segurando esse meato.
O que é a alteração prostática? Quais são esses sintomas que a gente precisa de observar? No momento que ela está aqui fazendo esse abraçar, se ela começa a crescer desordenadamente, a tendência é tanto ela crescer externo, como ela apertar o meato urinário. Então a bexiga, ela está aqui na parte superior, ela vai colecionar a urina, e para a passagem dessa urina precisa de um canal urinário adequado. Como a próstata está apertando, a urina fica com uma certa dificuldade de sair. E com isso, às vezes, o homem ele vai queixar que ele vai no banheiro, a urina só pinga, ou vai no banheiro, fica muito tempo para depois sair o primeiro jato urinário, ou às vezes é aquele jato urinário muito fino, Então são situações que a gente precisa de atentar e já começar a pensar que pode ser uma alteração da próstata. Todas as vezes que os homens chegarem com essas queixas, é câncer de próstata? Não necessariamente é câncer de próstata. Nós podemos ter uma alteração dessa próstata, mediante vários fatores, que não seja o câncer em si, que não seja um tumor maligno. Ele pode ser uma inflamação da próstata. N fatores podem chegar aí a essa inflamação da próstata. Então há uma necessidade muito grande de, apresentou o sintoma, buscar o urologista, para que seja realmente descoberto o que está acontecendo na próstata. Então a próstata, ela tem esse local, onde ela é situada. Daí nós temos essas alterações prostáticas com esse aumento de número de células, que é com muita frequência, uma hiperplasia às vezes benigna, não necessariamente ela é maligna, mas há uma necessidade muito grande de ser observado, de ser diagnosticado o que realmente está acontecendo ali, o que realmente tem nesse canal urinário, e nessa próstata. Quando a gente passa aí para, o médico chega no diagnóstico de tumor maligno da próstata, inicialmente, em torno de mais ou menos 1% dos casos, ele pode tratar, às vezes, de algum tipo mais grave desse tumor. Então, carcinoma, sarcoma. Então, nesses casos aí, eles não são benignos, aí eles são malignos, que precisa, às vezes, de um tratamento mais invasivo, Entra aí as quimio, as radioterapias, cirurgias maiores. Então, nesse caso, a gente tem essa proporção, desses diagnósticos, e quem vai fazer esses diagnósticos é o urologista. Nós, enquanto profissionais de saúde, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, que vai escutar essas queixas dos pacientes, então precisamos de já atentar da necessidade desse encaminhamento do paciente. Nós não podemos escutar essas informações. Eu estou indo ao banheiro e demora para a urina sair. Eu estou indo ao banheiro e a urina só pinga. Ou às vezes tem aquele jato com muita força, fino. Então é necessário que a gente alerte, para essas informações, porque são as primeiras informações que os pacientes chegam para a gente. Pode ser alteração da próstata ou pode ser outro problema? Pode. Nós temos aí as infecções urinárias também, Então é necessário que a gente oriente o paciente, para que ele possa buscar. Ou às vezes a própria mulher, ela chega com essas informações para a gente, questionando. Então que a gente oriente esses pacientes para que eles possam buscar esse urologista para chegar no diagnóstico precoce da doença. Bom, e aí vamos agora falar um pouquinho sobre esse PSA, Então ele é um hormônio, prostático. Esse hormônio ele é medido através do sangue. Então é feito todo esse processo de orientação pelo urologista, então ele vai solicitar esse exame. O que nós sempre orientamos quando vai se colher um PSA?
né? O médico, quando ele vai solicitar, muito raramente ele faz o toque retal, porque ao fazer o toque, ele vai manusear a próstata. E ao manusear a próstata, pode acelerar, né, a produção mais exagerada desse hormônio. Então, ele vai solicitar o exame de sangue para esse paciente fazer, sem fazer esse manuseio prostático, tá? Ultrassonografia da próstata. Então, é outro método também que é muito solicitado para ver o tamanho dessa próstata. Então, inicialmente, ele vai medir a próstata, ver esse tamanho e, posteriormente, caso ele veja que ela está crescida, né, muito acima dos valores normais prostáticos, aí é solicitado a biópsia, o toque e outros exames que eles acharem pertinentes, né? Professora Cristina, esse exame do toque retal, como que ele é realizado, né? A gente sabe que a gente tem que preservar ali essa pessoa, esse homem, porque ele já tem um certo preconceito, né, muito grande em realização desse exame, né, e é um método diagnóstico. Como que a senhora pode explicar como que é feito esse exame, como que o médico prepara, como que o enfermeiro e o técnico tem esse papel na preparação desse paciente também, para realizar esse exame? Bom, nós sabemos, né, que temos aí uma cultura, um receio muito grande quando se fala em toque retal, né? O homem, ele já vem com um medo muito grande ao chegar num urologista, né? Será que eu vou fazer o toque retal? Então, gente, o toque, ele é algo muito rápido, ele é simples, indolor, né? O paciente não sente dor. O profissional de enfermagem, ele pode estar apoiando esse homem, né, fora do consultório. Então, às vezes, ele está ali, recebe o paciente, ele vai orientar esse paciente como vai ser realizado, porque chega lá, é um sentimento muito grande de uma invasão, né, que esse homem vai passar por ele. Então, ele pode fazer todas as orientações tranquilizando. No momento do toque retal, o paciente vai ficar em decúbito lateral, né, em que o médico ele vai calçar uma luva. Às vezes ele lubrifica essa luva, né, ele pode fazer lubrificação com vaselina ou qualquer um outro produto e vai fazer o toque. Qual que é a finalidade desse toque? O reto, ele está muito próximo ali da próstata. Então, ao tocar, ao fazer a introdução do dedo no reto, ele vai sentir o crescimento dessa próstata, ele vai apalpar a próstata. Então, não tem outro método para fazer a palpação da próstata. Eu costumo dizer, a próstata, ela é lisa. Então, às vezes, quando a gente passa a mão aqui, ó, nessa parte da mão, você vai ver que é lisa. Então, ela tá lisa. Quando ele passa a mão e ele começa a sentir caroços na próstata, né? Quando ele introduz o dedo, ele vê que tem ali um carocinho, aí é a alteração celular. Então, a necessidade do toque retal, ela é grande para ele observar essa alteração, esse carocinho que a próstata está apresentando. Então, no momento que tem as alterações celulares, as desordens celulares, ela vai crescer. E ela não vai crescer lisa, ela vai crescer cheia de ondulações. E essas ondulações é o que ele vai perceber ao palpar ali através do toque retal. Mas é algo muito rápido, tá? É algo muito... que às vezes o homem ele vai com aquele pensamento que vai ser demorado, que vai ser muito constrangedor, mas mal... introduz o dedo, ele já sentiu ali, ele já viu que tem alteração prostática para solicitar os demais exames. Obrigada. Bom, e os tratamentos, né? O tratamento cirúrgico, ele hoje está aí, né? Hoje a gente tem técnicas cirúrgicas cada vez menos invasivas, né? Antigamente a gente tinha técnicas aí muito grandes, que às vezes o paciente chegava em processos de infecção com muita facilidade. Hoje as técnicas são menos invasivas, né? Tem infecção? Pode apresentar, mas é muito menor do que a gente tinha anteriormente. Radioterapia,
né? Quando se faz a radioterapia, a quimioterapia, às vezes o tumor ele está um pouquinho grande, faz esses procedimentos para diminuir o tumor, para fazer uma retirada de espaços menores. Então, tanto a rádio como a quimioterapia, elas são muito utilizadas em cânceres, né? Que aí no caso seria carcinoma, seria sarcoma, seria cânceres de alta malignidade, tá? E como que a gente deve prevenir, né? Hoje em dia, o tabaco, a bebida alcoólica, o próprio hábito de vida, a alimentação dessa população, então é necessário que a gente tenha um cuidado maior, né? Alimentos que são vermelhos, tomate, melancia, goiaba, o morango, o mamão, a própria beterraba, ele tem aí o licopeno. O licopeno, ele é um antioxidante, né, carotenoide, e ele ajuda em várias funções orgânicas. Na parte imunológica, ele auxilia no envelhecimento precoce, né? Então deixa as pessoas mais novas, então comer bastante alimentos vermelhos, tá? Controla o nível de colesterol e ainda ele auxilia na prevenção do câncer de próstata. Ou seja, são alimentos, né, que nós temos aí e que é necessário a gente fazer o uso, é necessário nós colocarmos na dieta. Por mais que a gente fale, eu não gosto dessa comida, procure outro alimento, né, que tenha essas características e que possa ser colocado na sua dieta. O Anderson, acho que ele entrou mais um pouquinho agora, ele está perguntando: bom dia, doutora Cristina. Quais os sintomas frequentemente, inicialmente? Quais são os sintomas que iniciam, né? Bom, Anderson, os sintomas iniciais, eles às vezes são muito sutis, né? É aquele homem que ele vai queixar pra gente que ele vai ao banheiro e demora pra urina sair. Então ele vai ao banheiro, ele fica ali alguns segundos, aí que a urina sai. Ou ele vai ao banheiro e a urina só pinga. Ou tem aquele jato muito fino e aquele jato muito forte e fino. Então esses são os primeiros sintomas básicos. Ele vai queixar dor muito raramente, né? É claro que se ele tiver um processo infeccioso, um processo de alguma infecçãozinha aí, ele pode queixar dor. Mas somente a alteração prostática, muito raramente ele vai queixar essa dor, tá? Então, às vezes o paciente ele fala assim, eu nem sinto dor, eu acho que eu não tenho câncer não, nem sinto dor. Dor é o último sintoma do câncer, a gente costuma dizer. Então, se nós formos esperar a dor chegar no câncer, a gente já está em fase final de vida. Aí a gente não precisa mais procurar muito tratamento, né? Porque não vai ter um tratamento específico para essa cura. Então há uma necessidade muito grande de nós observarmos sempre essas queixas do paciente com relação a essa urina, né? Obrigada. E aí a prevenção, né, gente? Então, além dos alimentos, nós precisamos também de lembrar que a partir de 45 anos, a primeira visita no urologista, ela é obrigatória. Né? E daí para frente, todo ano a gente precisa de ir lá fazer uma visitinha, tá? O que nós vamos? Mas eu não estou sentindo nada, eu não tenho sintoma nenhum, eu não tenho nenhum problema, eu estou urinando direito, nunca senti nada. Mas tem que ir. Completou 45 anos, a nossa prevenção do homem ela é feita em relação a essa visita. É a mesma coisa que a gente tem quando a mulher ela vai fazer a citologia, né? Ela vai lá a partir dos 50 anos fazer a citologia e aí, assim que começou a relação sexual, então é necessário que o homem também faça. Olha, a cooperada Márcia tem uma pergunta interessante. Bom dia, doutora. Existe influência em relação ao libido desse paciente? Tem. Márcia, foi boa essa pergunta. Bom, o homem, Márcia, ele tem esse receio muito grande, né, às vezes de ter o câncer e a libido acabar com essa libido. Então tem esse processo aí. Pode acontecer dele perder essa libido após ele fazer uma cirurgia da próstata ou após ele fazer uma quimio, uma radioterapia? Pode acontecer.
mas tem casos que o paciente passa pelo tratamento, passa pelo diagnóstico e não acontece nada, né? Então, às vezes, a parte psicológica, ela precisa também de ser trabalhada, porque ele já vem, volto a falar na cultura, ele já vem com essa cultura de que se ele mexer na próstata, eu não vou ter mais libido. Então, não é bem assim. Pode acontecer dele ter realmente essa perda da libido, mas isso não é o 100% dos homens. Por isso a necessidade do diagnóstico precoce, né, da busca, da prevenção desse câncer para evitar que chegue muito tarde e que ele possa chegar nesse processo de perda, certo? Obrigada. Bom, então o Novembro Azul, ele veio aí, né, eu vou contar um pouquinho agora da história depois de ter falado tudo. Então o Novembro Azul, ele veio de uns homens, né, que estavam em um bar na Austrália e conversando. E nessa conversa chegou essa história da sintomatologia, que seria urina pouquinha, né, pingando. E aí todos eles lá na Austrália estavam usando bigode. E nesse processo aí, ele foi descoberto que esse colega que estava lá nesse bar estava com câncer. E aí eles passaram sempre em novembro, né, passar a fazer todo esse processo de orientação, de informação, né, de fazer com que esses homens ficassem engajados nessa consulta, né, nessa busca pela prevenção, e eles todos tinham que usar o bigode. Então, na verdade, o bigode aí do Novembro Azul veio dessa história lá desses homens num bar na Austrália. É muito interessante, professora. E o Márcio Oliveira, ele está fazendo uma outra pergunta aqui também, né? Ele colocou: bom dia, doutora Cristina. A prática de ciclismo pode causar alguma alteração na próstata? Márcio, excelente, Márcio, pergunta. Bom, ciclismo, andar a cavalo, a moto, né? Então a gente sabe que são meios que ele pode fazer uma inflamação prostática, sim. Então há uma necessidade muito grande. Se for fazer prática, né, vai andar de moto, vai andar a cavalo, então que proteja, que tenha um cuidado muito grande, porque se for distâncias muito longas, pode sim acontecer de inflamação da próstata. Não necessariamente essa próstata você vai desenvolver para um câncer, tá? A não ser que geneticamente você tenha essa probabilidade, né? Mas uma inflamação da próstata pode sim acontecer, tá? E se isso for com muita frequência, aí pode às vezes mais tarde ter essas alterações, né, das células, e que geneticamente você tendo ali a possibilidade pode desenvolver o câncer. Até só já é uma resposta, né? Daqui a Rafaela Mari perguntou o seguinte: o que faz as células tumorais crescerem, né, desenvolverem, que a senhora falou lá atrás anteriormente, né? Bom, as células nossas, Rafaela, elas são bem organizadas. Pensa em filetezinhos celulares, um em cima do outro. Aí você entra em contato, vou dar o exemplo aqui, a gente entra em contato com o cigarro, com o tabaco, com muita frequência. Esse tabaco, ele entra na nossa corrente sanguínea, ele vai lá numa dessas célulazinhas e adoece ela. Adoeceu a célula, ela vai crescer, inflama e inflama outras células da redondeza e que vai inflamando outras. E gradativamente nessa organização celular, com a inflamação incha, né? Ela vai crescer, vai criar edema, e aí ele vai crescendo e vai edemasiando outras células e transformando elas em doentinhas. Então daí que vem essas alterações celulares. Também tem outra pergunta do Anderson. Doutora Cristina, quanto tempo pode viver em média uma pessoa com câncer de próstata sem o tratamento? Muitas vezes por medo de procurar um especialista. Anderson, isso aí a gente não tem assim como determinar um tempo de vida, porque depende muito do organismo de cada um, né? Nós temos pessoas que às vezes a evolução da doença
vai ser muito rápida. Em outras a evolução vai ser mais lenta, então assim, determinar um tempo é muito difícil. Agora nós sabemos que as pessoas que não têm hábitos saudáveis de vida, uma alimentação adequada, uma prática de atividade física, né, faz uso de um monte de produtos químicos, então é claro que esse aí, a possibilidade de uma vida mais curta é mais justa, né, mais correta. O Hilário Garcês está perguntando: o PSA continua sendo a segunda melhor opção para a prevenção? Ou o toque é a melhor opção? Tem que ser tudo junto. O PSA é para nós, o médico ele vai observar o hormônio prostático. Ele vai ver a alteração do hormônio prostático somente. Para ele saber se essa próstata está crescida, ele precisa de fazer o toque retal. E para ele, às vezes, observar, né, essa alteração prostática, esse tamanho da próstata, porque na hora que ele fizer o toque retal, ele vai ver que a próstata tem alteração, mas ele não consegue medir o tamanho dela. Para ele fazer essa medição, é através da ultrassonografia. Para ele saber se aquela alteração prostática é tumoração maligna ou benigna, ele precisa de fazer a biópsia. Então, às vezes, um exame só não é o suficiente, né? Se ele observar que a próstata está com valores normais, é claro que ele não vai precisar de fazer outros exames, a não ser que a clínica do paciente esteja muito alterada, aí ele solicita outros exames, mas muito raramente. Tá? Ok, professora. Obrigada. Mais alguma pergunta? Não, já finalizaram. Bom, então esse aí, né, é o Novembro Azul e que nós tenhamos, né, essa nossa cultura de estar sempre conscientizando os homens, né, as mulheres, as namoradas desses homens, para que o incentive a buscar esse processo de prevenção. A prevenção ela é feita para que nós não tenhamos números tão alarmantes, tão crescentes de homens com câncer. Câncer, ele é uma doença que ela tem cura. Às vezes a gente vai conversar com o paciente, ele fala assim, aquela doença ruim, ele tem até receio de falar a palavra câncer. Então é necessário que a gente continue conversando, né, conscientizando, para que eles possam fazer essa prevenção. A prevenção ela é simples, é necessária para que nós não tenhamos aumentos exagerados de câncer na nossa população masculina. Muito obrigada, professora Cristina Souto. Nós agradecemos muito, né, a senhora vir nessa manhã compartilhar conosco. Eu acho que todo mundo aprendeu muito aqui nessa manhã, né? Porque apesar de todos, né, serem da saúde, a gente sabe que tem algumas pessoas que entraram aqui que não são. E eu queria agradecer também aos nossos sócios cooperados, né, da Multicare, todos que entraram, os enfermeiros, técnicos, as pessoas que vocês compartilharam também a live, porque, como a professora Cristina disse, né, a prevenção é a informação, é o conhecimento, e pra gente quebrar essa barreira cultural aí, né, para que o homem possa se cuidar mais. A gente sabe que ele é o provedor do lar, né, a gente sabe que os nossos técnicos, os nossos enfermeiros estão correndo muito, trabalhando bastante, mas tem que parar, né? Vamos parar um minutinho igual no Outubro Rosa, para se cuidar, né? Para ir ao médico, se estiver sentindo alguma coisa, não ter medo, porque o medo talvez é aquele probleminha que vai causar algo pior ali na frente, né? A pessoa vai procrastinando e chega a um ponto, igual a senhora disse, né? Que talvez a gente não tenha nem muito o que fazer mais, só mesmo ali um cuidado paliativo. Agradeço muito a senhora, viu? Muito obrigada. Estamos à disposição. Obrigado, sócios cooperados da Multicare. Obrigado a todos que participaram dessa live, né? Nós agradecemos também em nome da diretoria, da presidência. Muito obrigada mesmo, tá? Todos esses que entraram. Ótimo. Depois o Neto vai passar aqui todo mundo que entrou, que ele estava observando aí na live. Nós vamos ter mais lives ao longo do mês, né? Para falar mais sobre a saúde do homem, não somente do câncer de próstata. Eu agradeço a todos. Um abraço e um bom dia. Eu quero agradecer, né, o convite e colocar à disposição. Caso precisem, eu estou à disposição, né? É claro que a gente conversa aqui, né?
e conversar com colegas, então isso é muito bom e agradeço, né, as perguntas que auxiliou aí na nossa discussão. Tá? Com certeza, muito obrigada. Até mais!